Seja bem-vindo para um momento, para um encontro com a Palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer por esse momento em que nós nos colocamos diante da Tua Palavra para estudá-la e para ouvir a Tua voz. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha a nós nesse momento e nos faça compreender os Teus projetos para a nossa vida. Usa, Senhor, nesse momento, o trecho da Tua Palavra para aplicar aos nossos corações e nos fazer compreender os propósitos do Teu coração para as nossas vidas. Nós oramos, pedimos essa bênção em nome de Jesus. Quero convidar você para uma leitura em Gálatas, capítulo 1. E queremos pensar nesse momento a respeito de um tema bastante especial para nossos dias. Nós vamos ler Gálatas capítulo 1, onde o apóstolo Paulo traz um testemunho a respeito da sua vida e fala a respeito do genuíno evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu penso que esse tema é extremamente importante para mim e para você nos dias atuais, não é verdade? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No entanto, muitas pessoas hoje estão tendo muita dificuldade em caminhar no evangelho, porque muitas são as questões, muitas são as perguntas, muitos são os modelos que nos são apresentados do Evangelho. E eu gostaria de partilhar com você Gálatas capítulo 1, onde o querido apóstolo São Paulo apresenta algumas razões muito específicas pelas quais eu e você necessitamos de conhecê-las e de nos firmar nessas verdades para que a nossa salvação não esteja em risco. Vamos à leitura, Gálatas capítulo 1, de 1 a 24, todo o texto. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo às igrejas da galáxia. Graça e paz da parte de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. Versículos de 1 a 5. Saudação do apóstolo Paulo às igrejas de Galácia. Versículo 6. Maravilho de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos foi anunciado, seja anátema. Assim como já vos disse, agora dizemos uma outra vez: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que vocês já receberam, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Jesus Cristo. Versículos de 6 a 10. Segundo tema do capítulo em que o apóstolo Paulo fala sobre a inconstância dos irmãos da galáxia. Versículos de 11 a 24. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Jesus Cristo e como as assolava. E na minha nação eu excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar a seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, eu não consultei a carne e nem ao sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com aqueles que já antes de mim eram apóstolos, mas eu parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco.
Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor Jesus. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido da vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo Jesus. Mas somente eles tinham ouvido dizer que aquele que já nos perseguia anuncia agora a fé que antes destruía. E glorificavam por isso a Deus a respeito de mim. Que Deus abençoe a sua palavra na sua leitura e nesses 3 temas contidos em Gálatas. Primeiro, temas de 1 a 5, a saudação do apóstolo Paulo aos irmãos da Galácia. Segundo tema, do versículo 6 ao versículo 10, a inconstância dos irmãos de Gálatas. E o terceiro tema, do versículo 11 ao versículo 24, o Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, o genuíno Evangelho de Jesus Cristo. Eu queria chamar sua atenção para essa leitura, porque esse texto é um texto em que o apóstolo Paulo inicia a epístola que ele escreveu aos irmãos de Gálatas, porque havia no coração do apóstolo Paulo uma preocupação muito grande. Porque o apóstolo Paulo envia essa epístola para os irmãos da Galácia, porque o apóstolo Paulo havia sido informado a respeito de líderes, de pessoas que introduziram-se na igreja, que conheceram o Evangelho, inclusive o texto nos fala aqui com claridade, conheceram o genuíno Evangelho, mas começaram a introduzir neste Evangelho, que os Gálatas haviam conhecido como o genuíno Evangelho do Senhor Jesus, começaram a introduzir inovações no Evangelho. E por essa razão eu gostaria de convidá-lo para meditar um pouco, por alguns instantes, nesse texto de grande importância que o apóstolo Paulo escreveu, tomando por base esta mesma preocupação do apóstolo Paulo. Paulo escreveu porque ele estava preocupado, talvez não seja essa a palavra melhor, mas ocupado com a vida espiritual dos irmãos da Galácia, e pelo fato de que o Evangelho, o genuíno Evangelho de Jesus Cristo, havia sido pregado àquele povo, e aquele povo havia recebido o Evangelho. E começaram a caminhar bem, começaram a caminhar em alegria, em sabedoria.